Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo de filosofia, ao conteúdo desse terceiro bimestre, que está no capítulo 20 do livro didático de vocês, na página 267. O assunto que a gente vai abordar tem como título da construção do Estado moderno ao liberalismo. Antes de mais nada, quero lembrar vocês que a gente já tem um vídeo anterior onde eu demonstro os locais em que você tem que marcar no livro de vocês. Assim, nesse vídeo agora, a gente não vai fazer isso, tá bem? No máximo, nós vamos pedir que vocês façam algumas anotações, que vão ser fundamentais para que vocês possam entender o assunto. Fora para a prova e assim por diante, tá bem? O assunto que a gente está abordando, né, dentro da filosofia política, é um assunto de extrema importância não só pelas avaliações externas, como o Enem, vestibular, mas também para que vocês possam compreender o processo de transformação política que a sociedade teve, tá certo? Como a própria formação da ideia de Estado, tá certo? Os teóricos e assim por diante. Vocês vão entender certas concepções, certas visões que alguns teóricos tinham dentro de um contexto específico, tá bem? Eu não posso simplesmente dizer que um cara estava certo ou errado sem avaliar o contexto em que ele viveu, porque coloquem na cabecinha de vocês. O contexto, pessoal, ele é fundamental para a compreensão da teoria de alguém, ok? O período em que ele viveu, as transformações onde ele viveu, vão influenciar e muito a visão de mundo desse teórico. Isso, por sua vez, acaba nos ajudando a entender a visão de mundo que esse teórico tinha, tá bem? Antes de mais nada, vocês vão acompanhando aí no aparelho de vocês, tá certo? As marcações que a gente fez no outro livro, no outro vídeo, tá bem? Eu não vou, pessoal, necessariamente, ler a parte marcada e comentar, tá bem? Eu vou fazer um esboço geral. Fica até melhor para que vocês possam entender e para que o vídeo não fique tão longo, que vai acabar ficando um pouquinho, mas não se preocupe com isso, que a gente vai trabalhar com ele de forma fracionada. Antes de mais nada, na página 67, no tópico 1, né, formação do Estado moderno, eu quero que vocês entendam o seguinte. Por que a concepção de Estado? O que é o Estado? Vocês já devem ter estudado isso em geografia, as diferentes concepções de nação, país, Estado e assim por diante, ok? Sendo mais preciso, o Estado, pessoal, nós podemos de uma maneira bem grosseira dizer que ele tá certo? É o país, é a forma institucional do país, tá certo? É a institucionalização do país, cabendo ao Estado ser responsável por toda a administração daquele país, ok? É a personalização do país, tá certo? O conceito de Estado moderno, tá bem? Ele é um conceito bem abrangente, tá bem? Se você for pegar os povos antigos, eles tinham Estado também. Persas, assírios, egípcios. Mas a concepção de Estado moderno, ela é diferente em que sentido? Na estrutura do Estado moderno, cabe a ele elaborar as leis e aplicar. Criar moedas, recolher impostos, administrar o serviço público, tá certo? Ter um exército permanente e ser o único com o uso legítimo da força. Todas essas características juntas é que formam a ideia de Estado moderno, tá bem? No Estado moderno, pessoal, ele é um Estado muito jurídico, ok? Que se baseia, ou pelo menos é para se basear, em aspectos legais. Como assim?
Eu não posso fazer, eu vou imaginar assim, tá certo? Eu como Estado, eu não posso fazer necessariamente o que eu quero. Eu tenho que seguir um conjunto de regras e princípios, tá certo? Se o Estado ferir essas regras e princípios, ele perde sua autoridade. Vou dar um exemplo para vocês bem simples, ok? O Estado ele não pode, por exemplo, passar por cima dos direitos dos indivíduos, a não ser que isso seja extremamente necessário para o bem da sociedade. Ficou confuso? Vou dar um exemplo para vocês. Um dos representantes da força do Estado é a polícia. Eles não podem entrar na casa da gente na hora que eles querem. Se eles fizerem isso, eles estão ferindo a lei. Vocês estão entendendo? Para entrar, é preciso todo um processo burocrático. Da mesma forma, gente, um guarda, tá certo? Um guarda municipal, ele não pode, por exemplo, simplesmente ir lá e pegar teu carro ou tua moto. Você, para isso ocorrer, você tem que estar errado e ele tem que estar baseado na lei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? O Estado ele tem muito poder mesmo. Mas ao mesmo tempo que ele tem muito poder, esse poder é limitado pelo próprio Estado. Tá certo? Ou seja, o Estado ele tem um conjunto de regras em que ele é o guardião dessas regras e ao mesmo tempo ele é obrigado a seguir essas regras. Porque senão, pessoal, quem estivesse no governo podia fazer o que quisesse, né? A gente sabe que acabam dando um jeitinho, mas estou falando pelo menos de uma forma teórica. Pois bem, essa ideia de Estado moderno, ok? Você vai ter a formação desse Estado utilizando os países europeus, tá bem? Inglaterra, Portugal, Espanha e assim por diante. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte: a partir do momento que eu vou ter a formação desse Estado, a relação do governante com os indivíduos se altera. A relação entre os indivíduos dentro de uma mesma sociedade se altera. Por quê? Antes, o governante fazia simplesmente o que queria. Como diria um rei francês, tá certo? Ele era o Estado. Então a palavra dele era a lei. Com a elaboração dessa ideia de um Estado moderno mesmo, ok? E toda a transformação que esse pensamento vai sofrer ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a relação entre o governante e os governados vai ser alterado. Porque antes era uma relação baseada na tradição. Eu mando porque sou rei. Eu mando porque eu sou de uma família nobre. Agora essa relação é uma relação jurídica que se baseia na lei. O governante, tá certo? Ele pode fazer algo ou não, sendo que quem vai julgar isso é a lei. Ok? Da mesma forma, a relação entre os indivíduos vai ser alterada, pelo menos teoricamente. Como assim? Antes, as pessoas mais ricas, pelo simples fato de serem mais ricas, podiam pisar nos pobres. Hoje em dia, aí você vai parar, com certeza pensar, fazem isso ainda. Verdade, mas legalmente não tem apoio para isso. Fazem por costume, por, sei lá, presunção. Mas a partir do momento que eu tenho uma reformulação do Estado moderno, tá certo? As relações entre as pessoas deve ser uma relação baseada na lei, em um código jurídico legal, ok? Isso aqui é só de uma forma geral para que vocês possam entender. Nós vamos ter um conjunto de teóricos, pessoal, que vão trabalhar sobre essa ideia de Estado moderno. Quando a gente fala disso, a gente está falando uma coisinha chamada filosofia política, ok? Como eu já falei para vocês. E mais precisamente, ciência política, que é você analisar a política de uma forma racional, lógica, ou seja, científica. O primeiro autor, tanto que ele é considerado o pai da ciência política moderna, é Nicolau Maquiavel, ok? Antes da gente iniciar o assunto sobre Nicolau Maquiavel, ok? Em que nós vamos trabalhar algumas páginas e eu vou simplesmente comentar de uma maneira bem... Assim, como eu disse para vocês, eu não vou focar em marcação por marcação, parágrafo por parágrafo, tá certo? Pois bem, o que vocês têm que saber sobre Maquiavel antes de mais nada é o contexto em que ele viveu, ok? Maquiavel, pessoal, ele viveu na cidade de Florença, na Itália. E aqui vale vocês lembrar
tá certo? Que na época em que Maquiavel viveu, não existia Itália como país. O que existia era um conjunto de cidades-estados, pode dizer assim, de pequenos reinos, que eram independentes uns dos outros. A Itália vai ser formada justamente com a união desses reinos, ok? Maquiavel, ele vai crescer nesse contexto, tá certo? Ele vai ser convidado pelo governo, pelo governante de Florença, tá certo? O governo de Soderini vai convidar Maquiavel para participar lá do governo. Entretanto, a família Médici volta ao poder e acusa Maquiavel de ter trabalhado contra, ok? De ser oposição. Então ele é preso, torturado. Depois que ele se solta, ele se isola, tá bem? E vai escrever as suas principais obras, que vão representar a visão que ele tinha de política. Que obras são essas? Você vai ter O Príncipe, tá bem? Você vai ter também comentários sobre a primeira década de Tito Livio, A Arte da Guerra e assim por diante. Mas a gente vai focar mais nos dois primeiros, tá certo? O Príncipe e comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Ok? Guardem isso. Outra coisa que eu quero que vocês guardem é que Maquiavel ele vai fazer um caminho diferente dos outros teóricos. Ok? Os outros teóricos, pessoal, eles vão avaliar, eles vão analisar e vão criar uma teoria ideal, de um mundo ideal, de uma sociedade ideal, ou seja, como era para ser, para só a partir daí avaliar o mundo real. Tá certo? Maquiavel ele vai fazer o caminho contrário. Ele vai avaliar o mundo real para a partir daí pensar em um ideal. Se você for pensar por essa ótica, é óbvio, pessoal, que se a gente fosse de uma maneira bem prática, bem limpa, a teoria de Maquiavel ela vai acabar se aproximando mais da realidade, uma vez que ela é baseada nessa realidade, diferente de seus contemporâneos ou de teóricos anteriores, que tentavam ver a realidade a partir de uma ótica ideal, ok? Maquiavel via as coisas como era, por mais que ele pensasse em como deveria ser, tá bem? Já os outros teóricos viam o mundo como ele deveria ser. Deveria ser desse jeito. O governante era para governar desse jeito. E acabam sendo teorias que não condiziam tanto com a realidade, tá bem? Isso é fundamental para vocês compreenderem também a obra de Maquiavel. Pois bem, quando a gente fala, pessoal, de Maquiavel, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a expressão maquiavélico, ok? E a própria expressão maquiavélica, maquiavelismo, tá certo? O mito do maquiavelismo parte do princípio de que, tá certo? O mito do maquiavelismo atribui a Maquiavel o mais completo imoralismo político. O que é esse moralismo político? Vou relembrar um pouquinho do segundo ano. Nós temos moral e imoral. Moral é seguir as regras e normas sociais. E moral é você não seguir essas regras. Então, o mito do maquiavelismo atribui a Maquiavel, tá certo, essa defesa dessa moralidade política. Como assim? De que a pessoa pode fazer tudo, absolutamente tudo, em prol do seu desejo. Como assim? Para eu conseguir o que eu quero, o que é que eu tenho que fazer? Matar, roubar, destruir, destroçar. Então eu faço isso. Ok? Como algumas pessoas associaram a Maquiavel, aquela frase, os fins justificam os meios. E se você ler as obras de Maquiavel, não, às vezes ele diz isso, tá? Aí o que acontece? É justamente esse o mito do maquiavelismo, ok? Os fins justificam os meios. Por quê? A própria expressão Maquiavel, o próprio nome do cara, tá certo? Seu sobrenome foi associado o quê? Ainda hoje, se você procurar no dicionário, Maquiavel é uma pessoa, tá certo? De moral duvidosa, sem escrúpulos, traiçoeira, tá certo? De má fé, que mata, rouba, ou seja, é um psicopata, um sociopata da vida. E valendo lembrar, Maquiavel nunca agiu dessa forma, nunca comentou isso. Ele só fazia uma coisa que para a época era muito estranha, pessoal. Tá certo? Maquiavel ele era prático. Como assim? Não adianta eu sonhar com um mundo ideal. Se o mundo que eu tenho, essa licença da expressão, tá? Essa carniça aqui, então eu vou trabalhar em cima dela. Eu vou realizar meus sonhos em cima dela.
Não adianta eu pensar no mimimi, numa coisa bonitinha, se isso não existe. Segundo Maquiavel, isso seria tolice, perda de tempo e resultaria unicamente numa coisa: a destruição do indivíduo que age assim. Ok? Pois bem, nós temos as obras de Maquiavel que eu falei com vocês que a gente ia comentar, tá certo? Na página 267, pessoal, tem um trechinho do livro O Príncipe, tá certo? E na página 368, no início lá do lado A, lá em cima, tem de um outro livro. Se vocês forem analisar os dois fragmentos, no primeiro fragmento, pessoal, você vai ter a ideia de que, tá bem? Maquiavel vai justamente discutir que as pessoas ficam imaginando como o mundo deveria ser, ao invés de pensar e agir em cima do mundo que elas têm. A consequência disso é a destruição de um governo, é a destruição das pessoas, ou seja, é a sua ruína própria. Se você vive não como pode viver, mas como deveria viver, a única consequência é a sua ruína. Ok? Essa é a lógica de Maquiavel. Então, o governante, se ele tiver que ser mau, se ele tiver que ser cruel, se ele tiver que matar metade do reino, ele não só pode, como deve fazer isso. Ok? Porque nessas situações, aquela virtude cristã de ser bonzinho, para Maquiavel, só vai trazer o mal para você. Ok? Já quando você avalia a outra obra, pessoal, Maquiavel vai dizer o seguinte, que se um príncipe, um governante, tá certo, fizer o que quer sem analisar as leis, só por capricho, é uma pessoa insensata e, como consequência, vai destruir o reino. Sendo que, tá certo, ele vai ter que medir suas ações. Aí você pode pensar, espera aí, Maquiavel está entrando em contradição? No primeiro livro ele diz que o rei pode fazer o que quiser para ter o poder. E agora, nesse outro livro, ele vai dizer, não, o cara tem que ir com calma, com jeitinho, direitinho, não é bem assim, não é chegar sentando o pé na porta. Ele está entrando em contradição. Não. Maquiavel não está entrando em contradição por um motivo bem simples. Tá certo? Primeiro, os livros são contemporâneos, ou seja, não passou décadas para ele escrever um para o outro, não. Tá certo? Mas ele analisa, com esses livros, situações, contextos diferentes. No primeiro livro, tá certo? A nação que ele utilizou como base era justamente a cidade de Florença, tá certo? O reino de Florença onde ele viveu. Então, se no início o reino está dividido com as pessoas mais ricas querendo buscar simplesmente seus interesses e, como consequência, eu posso ter a destruição do país, o que é que o príncipe tem que fazer? Meter o sarrafo, sair arrasando tudo, prendendo quem tem que prender, matando quem tem que matar, com um único propósito: unificar e manter o país. Ok, o príncipe conseguiu fazer isso, o governante conseguiu fazer isso, o reino agora está unificado. Agora eu tenho outro contexto. Se o reino está unificado, pessoal, se tem estabilidade, ok, não tem necessidade do príncipe, do governante, manter aquela postura. Ele tem que mudar. Vocês estão entendendo? Ele tem que mudar agora. Ele agora vai ter que fazer as coisas segundo a lei, respeitar os outros e assim por diante. Repetindo, não é entrar em contradição, é analisar a realidade pela própria realidade. E isso é uma coisa que você observa nos estudos de Maquiavel, tá bem? E aqui vai uma coisa bem interessante, pessoal. Maquiavel ele considera o seguinte, que os conflitos é algo inerente da sociedade. Como assim? Maquiavel, repetindo, ele não vai agir ele não vai analisar o mundo como deveria ser, ele vai analisar o mundo como é. O mundo como deveria ser na cabeça das pessoas, sobretudo utilizando a ética cristã, né? Tem que ser um mundo bonzinho, onde as pessoas pensam nos outros, todo mundo é amiguinho, andando de mãos dadas, né? Seguindo juntos em grupo para o pôr do sol. Não, pessoal. Isso pode até ser o mundo desejável, mas qual é o mundo real? Uns querendo passar por cima dos outros em prol de seus desejos particulares. Não é assim? Não é verdade? Então Maquiavel vai dizer o seguinte: o conflito faz parte da sociedade, ok? Faz parte da vida política. E cabe justamente à política, presta atenção que isso aqui é fundamental, cabe justamente à política para Maquiavel
conciliar esses interesses divergentes. Ou seja, a arte da política consiste em você ser capaz de conciliar os interesses divergentes. Ok? E por que existem interesses divergentes na sociedade? Porque existem conflitos que são baseados em interesses particulares. Tá bem? Nesse aspecto do governante, pessoal, quando nós falamos, tá certo, de Maquiavel, tem até aí no subtópico na página 268 lá do A, virtude e fortuna. Como eu disse, eu não vou ver assim, tá certo? Vou falar de maneira geral. Olha só, virtude, como a palavra mesmo fala, virtude, né? É virtude. Ok? Mas não confundam com a virtude cristã, ok? Que se baseia na bondade e justiça, por exemplo. A virtude para Maquiavel está mais ligada a uma certa prudência. A capacidade que o indivíduo tem de ler e perceber a realidade ao seu redor. Ou seja, ele é uma pessoa perspicaz, que consegue compreender o mundo ao seu redor, consegue ler os conflitos, consegue ler as situações problemáticas e assim por diante, tá certo? Desculpa, já a fortuna, ok? A fortuna se baseia numa deusa romana, tá certo? Aí o curioso, que ao mesmo tempo essa deusa romana se baseia na ideia fortuna, riqueza, fortuna também faz referência à sorte, ok? A roda da sorte, a roda da fortuna. Entretanto, vocês têm que guardar uma coisinha, que para Maquiavel, a ideia de fortuna aqui, pessoal, é simplesmente o seguinte, para que vocês entendam bem. É a capacidade, tá certo, de não deixar a ocasião oportuna escapar. Ok? Repetindo, fortuna é a capacidade que você tem de se aproveitar da ocasião. Tá certo? Então, repetindo, virtude é saber ler, saber entender a realidade ao seu redor. E fortuna é a capacidade de se aproveitar das situações quando estas são propícias. Tá bem? Agora vem a coisa interessante que vocês têm que entender. Para Maquiavel, o bom governo, o bom governante, o bom príncipe, tem que ter essas duas coisas juntas. Essas duas coisas têm que agir em profundo equilíbrio, a virtude e a fortuna. Tá certo? Por quê? Prestando atenção. Se o príncipe ele é virtuoso, ou seja, ele tem a capacidade de ler e entender as situações ao seu redor, mas morre nisso, ele não faz nada, ok? Ele não se aproveita disso, pode dizer assim, não adianta de nada ele ser virtuoso, ok? Da mesma forma que, prestando atenção, o cara só se aproveita das situações sem ter um motivo, sem pensar em um bem maior, sem avaliar a situação, ou seja, ele simplesmente esperou que a sorte caísse no colo dele, então essa pessoa é uma mera oportunista, ok? Essa é a ótica de Maquiavel. Tem que ser as duas coisas juntas. Aí vem uma coisa interessante, pessoal. A ética política de Maquiavel, tá certo? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Maquiavel ele vai separar o ethos político do ethos morale, tá certo? O ethos é a vida política, a ética política, da ética moral. Valendo lembrar, pessoal, não esqueçam, ética, pelo menos para a filosofia de início, tá certo? Ela faz referência à ideia de moral. A ética é uma filosofia moral. Como assim? Enquanto a moral são as regras, o que eu posso ou não posso fazer, a ética vai me dizer por quê, como e assim por diante. Ou seja, enquanto a moral vai ser uma atitude prática, a ética vai ser uma reflexão sobre essa ação, tá bem? Então, Maquiavel, pessoal, ele vai ser o primeiro, presta atenção, a separar, tá certo? A ética moral da ética política, ok? A vida pública da vida privada. Ele vai ser o primeiro, porque, olha só, os seus contemporâneos, os teóricos anteriores, eles tratavam a política a partir de uma visão a priori, ou uma visão moral religiosa. Como assim? Os gregos e romanos, por exemplo, analisavam a política, tá certo? A partir de uma ótica exterior à política. Por exemplo, que a política tinha que seguir regras universais. E de onde é que essas regras existiam? Na natureza.
Já os medievais, tá certo? Devido à influência religiosa católica, dizia que a política tinha que ser avaliada de acordo com a ótica cristã. Então, se você for analisar aqui, a política para todos esses grupos, tá certo? Era um detalhe, o importante era você avaliar ela de acordo com essas óticas, ok? Maquiavel vai ser o primeiro a dizer não. Eu avalio política a partir da própria política. E isso vai fazer com que ele seja renegado por um bocado de gente, tá certo? Que ele seja considerado demoníaco pela igreja e assim por diante, tá bem? Repetindo, Maquiavel ele vai separar ética política de ética moral, vida pública de vida privada. O que você faz dentro da tua casa e o que você faz como um agente político. Eu vou dar um exemplo para vocês. Segundo a nossa ética atual, tá certo? A nossa ética política, pelo menos não era para ser, as pessoas, por exemplo, uma cidade pequena como a nossa, infelizmente isso é preconceito com certeza, não era para existir, mas existe, você pode se tocar que os candidatos, eles tentam associar a sua figura, uma figura de um homem de família, de uma pessoa cristã, de uma pessoa trabalhadora, de uma pessoa que não tem vícios, que são características morais da pessoa, ok? Tanto é que eles vão... Você pode olhar que muitos candidatos que não vão para a igreja, quando está perto da eleição, vão para a igreja direto. É justamente para associar, como se dissesse para o povo, olha, eu sou um bom cristão, então eu vou ser um bom prefeito. Olha, eu sou um bom marido, então eu vou ser um bom vereador. Vocês estão entendendo? Misturam as coisas. Maquiavel dizia que isso era completamente errado. Tá bem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque eu sou um bom católico que eu vou ser um bom prefeito. Não é porque eu sou um cara da Umbanda e do Candomblé, das religiões africanas, que eu vou ser um péssimo prefeito, não. Ele fazia essa distinção, vocês estão entendendo? Isso acabou fazendo com que muitas pessoas não gostassem muito dele. Então, olha só, tá bem? Repetindo, Maquiavel vai fazer essa divisão, tá certo? E essa ética política de Maquiavel vai se basear em quê? Prestando atenção. Vai analisar as ações tendo em vista os resultados que serão alcançados na busca do bem comum. Ou seja, a base dessa ética política é analisar as ações. Beleza? Que ações? Ações que eu devo ter em prol do bem comum. Ok? Beleza. Uma outra coisinha que você tem que entender, pessoal, com relação a isso, tá certo? É que, prestando atenção, Maquiavel, tá certo? Ele vai, nesse aspecto, fazer uma leitura da política extremamente nova. Eu estou sendo bem repetitivo nisso para que vocês possam entender, tá bem? E a moral política para Maquiavel não era uma moral religiosa ou coisa do tipo. Era uma moral prática, pragmática nesse aspecto, que se baseava visando o bem comum. Tá bem? Olha só, nós temos na página 269, ainda ele vai falar da autonomia política de Maquiavel. Assim, pessoal, nessa autonomia da política, Maquiavel vai dizer o seguinte, que o governante ele está aqui numa linha tênue, tá certo? Uma linha tênue. Em que sentido? Em que ele pode usar tudo ao seu alcance para manter a sociedade coesa, unida e protegida, mas ao mesmo tempo que ele tem acesso a tudo isso, existe uma linha tênue entre isso, tá certo? E ele cometer abuso de autoridade, tá bem? Existe uma linha tênue, segundo Maquiavel, entre a manutenção do poder para o bem do povo e o exercício do poder simplesmente para o capricho do governante, tá certo? Pois bem, democracia e conflito. Pessoal, eu já falei com vocês, né, da teoria de Maquiavel. Já comentei anteriormente que para Maquiavel o conflito faz parte da sociedade, uma vez que ele avaliou a sociedade e percebeu esses conflitos, sendo que a teoria dele é realista e não idealista. É interessante você entender o seguinte, tá certo? O conceito de liberdade para Maquiavel. Aprendam isso, por favor, tá certo? Para Maquiavel, pessoal, a liberdade ela é resultante de forças em lutas. Ou seja, para Maquiavel, se eu tenho conflitos, é porque eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade porque há conflitos, ok? É só você pensar, pessoal.
Se você é um governante que impõe sua vontade, ninguém vai brigar. Claro, ninguém vai brigar, pô, porque tu está impondo teus interesses. Agora, por exemplo, se as pessoas elas podem dizer o que elas pensam e lutar pelo que elas sonham, é óbvio que isso vai gerar conflito. Mas esse conflito vai ser uma demonstração de que há liberdade. Vocês estão entendendo? Então, olha só, a liberdade ela é resultante de forças em luta, ok? É fruto de um processo antagônico, de um equilíbrio de conflitos, ok? E cabe justamente à atividade política, relembrando, equilibrar esse conflito, equilibrar essas forças antagônicas, ok? Pois bem, pessoal, olha só, nessa página 269, eu vou querer que vocês anotem algumas coisinhas, tá bem? Ou no livro, ou no caderno de vocês. O que é que vocês vão anotar? Se vocês virarem aí, vocês estão vendo na borda da página, direito positivo versus direito natural. Tem uma setinha no direito positivo dizendo que ele é monista, ok? Enquanto o direito natural tem uma setinha dizendo que ele é dualista. No direito natural, tá certo? Você tem aí umas palavrinhas, autônomo, e tem 3 setinhas, universal, imutável e atemporal. Ok? Anotem isso, por favor. Voltem o vídeo, nesses segundinhos, para poder ver o que é para anotar, tá bem? Pois bem, pessoal, bora lá. A partir do momento em que nós temos a vida em sociedade, ok? Há aí uma procura de como viver dentro dessa sociedade, o que eu posso, não posso fazer. E aí surge a ideia o conceito de direito, tá bem? Direito e dever. A primeira concepção que nós vamos ter, tá certo? É o chamado direito natural. Pessoal, o direito natural pode vir de 3 formas numa prova para vocês. Direito natural, pode vir com a expressão jusnaturalismo, ou pode vir com a expressão ius naturali, tá certo? Repetindo, direito natural pode vir escrito como direito natural, pode vir com uma expressão jusnaturalismo, ou pode vir com a expressão ius naturali, tá bem? Pois bem, pessoal, esse direito natural, tá certo? Esse jusnaturalismo, ele parte do princípio de que existe o seguinte, existe uma lei universal, tá bem? Uma regra universal em que as sociedades têm que se orientar, tá bem? Se você for analisar, pessoal, essa ideia de direito natural, jusnaturalismo, não é uma ideia de direito jurídico, ok? Tá bem? Por que não tem essa concepção jurídica? Porque se baseia na observação de regras naturais, regras da natureza, regras universais, regras de Deus e assim por diante. Quer dizer o quê? Que nessa concepção do direito natural, a única coisa que o homem pode fazer é observar, analisar a verdade e tentar se adequar. É a única participação humana nisso, ou seja, o ser humano ele não consegue manipular esse direito. Vocês estão entendendo? Falando de uma maneira bem besta, ele não consegue escrever, criar ou destruir esse direito, porque esse direito ele é universal, está baseado na natureza, está baseado no universo, está baseado em Deus. Como é um direito universal, ok, natural, ele é autônomo, ou seja, ele não precisa do ser humano para existir, tá bem? O máximo que o ser humano pode fazer é observar. Como esse direito ele é natural, universal e é autônomo, ou seja, não se baseia no ser humano, não se baseia na sociedade, ele é um direito universal. Ou seja, em todo lugar do planeta ele vai ser igual. Tá bem? Ele vai ser imutável. O que ele quer dizer com isso? Ele não muda de uma sociedade para sociedade e assim por diante, tá bem? E também abarca todo mundo que vive em sociedade, tá legal? E ele também vai ser atemporal. O que quer dizer com isso? Que esse direito ele não muda com o passar do tempo, com o passar da história. Repetindo, universal, imutável, atemporal. Ok?
Beleza. Vocês têm que aprender o seguinte, que esse direito natural, esse justnaturalismo, ele vai ter algumas subdivisões, ok? Que está aí no livro de vocês, aliás, no vídeo, olha só, tá meio apagadinho, mas só você ver a mãozinha, ó. Justnaturalismo teológico, cosmológico e racionalista, tá bem? Beleza. O que não está na ordem, vou colocar na ordem agora, tá bem? Foi na hora que eu escrevi aqui. O justnaturalismo cosmológico, tá certo? É o direito que se baseia nas leis universais, cosmos do universo, tá bem? Isso aqui era defendido pelos teóricos clássicos, gregos e romanos. O ser humano tinha que... as sociedades tinham que buscar entender essas leis do cosmos, essas leis universais, e tentar aplicar na sociedade. Justnaturalismo teológico já vai ser durante a Idade Média, vai ser de acordo com a influência judaico-cristã, tá certo? Em que o direito ele vai ter que imitar a igreja, tá certo? Ele vai ter que ser influenciado pela lógica cristã de justiça. O direito justnaturalista racionalista, pessoal, vai ocorrer durante o iluminismo, tá bem? Onde o ser humano ele vai observar o mundo, a natureza e tudo, só que ele vai poder se meter de alguma forma. Ele vai poder usar a sua razão para compreender o funcionamento desse universo, para poder aplicar na sociedade. Tá bem? Olha só, com o passar do tempo e o desenvolvimento da justiça, do conceito de direito, surge a ideia de direito positivo, ok? Esse direito positivo, pessoal, pode vir numa prova, no vestibular, no Enem, de 3 formas. Direito positivo, juspositivismo, e um que não é tão comum, mas pode acontecer, ius positum, tá certo? Ius positum, tá certo? Esse direito positivo, pessoal, ele é completamente diferente da concepção do direito natural, tá certo? Do justnaturalismo. Primeiro, ele não é autônomo, ele é dependente. Por quê? Porque ele é um direito que se baseia nos aspectos culturais humanos, ok? Dos aspectos socioculturais. Ou seja, ele é criado pela manipulação, ele é criado pela razão e lógica humana. Ele, tá certo? O direito positivo, ele não é atemporal. Por quê? Porque se ele é produzido pela sociedade humana, quando a sociedade humana muda, com o passar do tempo, o direito muda. Quer um exemplo? Até uns anos atrás, um homem poderia matar uma mulher e, em seu julgamento, utilizar como justificativa, tá certo, o crime de honra. Ou seja, ele está lavando a sua honra porque matou aquela esposa que estava traindo ele. Hoje em dia, isso não é aceitável. O que foi que mudou aqui? O tempo, tá bem? Com isso, eu posso também dizer que o direito positivo, ele não é imutável. Por quê? Porque ele muda. Tá certo? Beleza isso aqui? E para terminar esse aspecto, pessoal, é fundamental que vocês entendam uma coisinha também. O direito positivo, tá certo? Ele é monista. O que quer dizer com isso? Que o direito positivo só aceita ele mesmo, só ele, mono, tá bem? Só ele. Já o direito natural, ius naturalis, justnaturalismo, ele é dualista. Como assim? Ele aceita ele e o direito positivo. Só que valendo lembrar que por direito natural ele aceita os dois, tá certo? Os dois convivem. Mas, se o direito positivo, o direito das sociedades, ferir o direito natural, ele perde sua legitimidade. Tá bem? Repetindo, o direito positivo só aceita ele e o direito natural aceita os dois, só que o natural é mais importante. Tá certo? Pois bem, olha só. Comentei isso, tá certo? Uma coisinha que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pessoal. Na Idade Moderna, está no subtópico Direito Natural e Soberania. Na Idade Moderna, tá certo? Essa ideia de direito buscou se desvincular da religião, tá certo? Quer dizer o seguinte, que foi na Idade Moderna que a ideia de direito, do direito natural, né? Ele vai se tornar laico, vai ser laicizado, né? Ou seja, se desvincular da religião. Isso aqui é interessante, pessoal, para que vocês possam compreender o processo de evolução da ideia de direito e assim por diante, tá bem?
Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é o surgimento de teorias contratualistas, tá certo? Tá aí no livro de vocês na página 69, lado B. Teorias contratualistas, tá bem? Essas teorias contratualistas, pessoal, vai ter algumas diferençazinhas, algumas divergênciazinhas, mas, tá certo? As teorias contratualistas, elas buscam, de uma maneira geral, entender e explicar a origem do Estado. O que é o Estado, como o Estado se originou e a relação desse Estado com os indivíduos, ok? A sociedade. Tá bem? Para isso, essas teorias contratualistas, todas elas vão partir de um ponto em comum chamado estado de natureza. Ok? O estado de natureza, pessoal, teoricamente falando, é um estado, ok? É um período da sociedade, pode dizer assim, em que os seres humanos, em que as pessoas viviam de acordo com seus próprios interesses e seus próprios poderes. Não existia um Estado que viesse a equilibrar esse jogo de poder, tá bem? Repetindo, para as teorias contratualistas, o estado de natureza é o marco zero, tá certo? Pode dizer assim, falando, tá bem? É a existência de uma sociedade sem Estado, onde cada indivíduo vive de acordo com sua vontade e seu poder. Entretanto, essas próprias teorias contratualistas vão dizer que vai ocorrer um conjunto de motivos para que o ser humano deixe de viver num estado de natureza e passe a viver em um estado social. O que é isso? Nesse estado social, o ser humano perdeu poder sobre si, ok? E esse poder foi dado a um organismo que serviria para julgar toda a sociedade. Deu para entender? Resumindo, estado de natureza, o homem vive de acordo com sua vontade, em total liberdade, de acordo com seu poder. Estado social, o homem perde essa liberdade absoluta, tá certo? E vive de acordo com os desígnios de um grupo, de um organismo que criou leis. Tá bem? De uma maneira bem simples, é isso, falando. Tá bem? Mas aí vem aquela questão. Para essas teorias contratualistas, tá bem? Qual é a legitimidade, a base legal do Estado, de um Estado criado, ok? Qual é a base legal? Para esses filósofos, tá bem? A base legal desse Estado que foi criado, tá certo? Que fez com que o ser humano abandonasse o estado de natureza e entrasse no estado social, a base legal é a representatividade e o consenso, ou seja, é o contrato social. Okay? O contrato social é o que difere as pessoas viverem de um estado de natureza para um estado social. Tá bem? Pois bem, nós temos alguns teóricos que a gente vai comentar, pessoal. Na página 270 nós temos Thomas Hobbes. Tá bem? Thomas Hobbes, pessoal, ele vai fazer uma relação entre esse aspecto do estado de natureza e o contrato social. Para Thomas Hobbes, gente, o estado de natureza era uma situação extremamente perniciosa, complicada. Por quê? Os indivíduos eles eram deixados à sua própria sorte, sabe? Gerando insegurança e angústia. Por quê? Porque as pessoas, baseando-se em seus interesses egoístas, ok? Buscavam satisfazer sua própria vontade. E para ela fazer isso, ela poderia matar, estuprar, roubar. Nesse aspecto, tá bem? No estado de natureza, para Thomas Hobbes, o homem ele vai ser o lobo para o outro homem. Ou seja, é daí que vem a expressão o homem é o lobo do homem, ok? Porque o ser humano ele colocaria em risco a sobrevivência do próprio ser humano. Segundo Hobbes, tá certo? Com tudo isso, com essa situação de instabilidade e conflito, a humanidade colocava em risco sua própria sobrevivência. Com isso, os indivíduos que vivem naquele grupo reconhecem a necessidade de renunciar à sua total liberdade, tá bem? Fraciona sua liberdade e dá poder a outros, tá certo? Dá poder a um organismo, dá poder a outras pessoas para que ela venha servir como juiz da sociedade. Ok?
os indivíduos dessa sociedade transferem sua liberdade, tá certo? Transferem sua liberdade para que outros também tenham. Você vai ter aqui justamente, se eu tinha um desequilíbrio de força, com isso eu vou ter a procura de um equilíbrio de força por meio da criação do Estado, fruto do contrato social, ok? Resumindo, pessoal, para Thomas Hobbes, o estado de natureza era um período ruim, em que as pessoas lutavam entre si, colocando em risco, né, a extinção da própria humanidade. Vendo isso, as pessoas abrem mão de sua liberdade total e por meio de um contrato, de um acordo entre aquelas pessoas, né, um contrato social, cria-se o Estado. E a função desse Estado vai ser legislar, regular os conflitos dentro dessa sociedade, tá bem? Nesse aspecto, pessoal, vem uma coisa bem interessante, na página 70, lado B, soberania absoluta. Se a função do Estado vai ser regular, legislar, tá certo? Aqueles conflitos sociais, aqueles conflitos de interesses, então o poder do soberano, o poder desse Estado tem que ser absoluto, ilimitado, total. Por quê? Preste atenção. Se o poder dele não for total e absoluto, quer dizer que alguém dentro da sociedade vai ter o mesmo poder que ele. Então como é que o Estado vai poder bater de frente com essa pessoa quando, tá certo, for necessário? Vocês estão entendendo a lógica de Hobbes? O poder tem que ser, do governante, do soberano, tem que ser total e ilimitado para poder passar por cima do interesse e do poder de qualquer outra pessoa na sociedade, pelo menos teoricamente, em prol do bem comum. E aí entra uma coisa bem interessante. Se a própria sociedade deu um poder total para o governante legislar para evitar que as pessoas se matassem, tá certo? Não faz sentido eu dizer que o soberano está abusando do poder. Ok? É contraditório, por um motivo bem simples. O poder por si só já é absoluto. Então, se eu dou poder para aquele governante me governar, se eu dou poder para ele, é óbvio que o poder vai ser absoluto. Vocês estão entendendo? Então, quando eu acuso um governante de abuso de autoridade, segundo Hobbes, isso é uma contradição. Só que aí vem uma coisa interessante, pessoal. Hobbes, ele não era necessariamente defensor do absolutismo, tá certo? Do absolutismo real. Prestando atenção. Ele não era defensor do absolutismo real. Ele era defensor do absolutismo do Estado. Qual é a diferença? O absolutismo real é aquele negócio do rei, tá certo? O rei pode fazer o que quer e assim por diante. Hobbes, ele vai ser a favor do absolutismo estatal, o absolutismo do Estado. Como assim? Não importa se é rei, imperador, parlamento, não importa nada. O importante é, o Estado foi organizado? Foi. Foi instituído? Foi. Deu poder para o Estado? Deu. Pronto, acabou. A partir do momento que isso foi feito, o Estado não pode mais ser contestado. E o poder dele vai ser absoluto. Deu para entender aqui, não é? E para terminar essa parte de Hobbes, pessoal, segundo ele, tá bem? O poder do Estado só pode ser exercido por meio da força. Sabe por quê? Porque, segundo ele, é a única linguagem universal que todo mundo respeita. O quê? O medo de ser preso, o medo de perder sua propriedade. Por isso que a única forma que o Estado tem para garantir o equilíbrio dentro da sociedade é por meio da força. Porque é a única coisa que as pessoas realmente respeitam. Agora a gente vai para a página 271, tá bem? Eu sei que está ficando meio grandinho, mas não se preocupe, tá certo? Como eu disse, eu vou trabalhar com ele fracionado. Na página 271, pessoal, nós temos no tópico 5, Locke. Ou Luke, tá certo? Que alguém chama John Locke, que é um filósofo inglês. Ele é um contratualista também, tá certo? Só que, prestando atenção, ele vai analisar o estado de natureza diferente de Hobbes. Se para Hobbes o estado de natureza era um período ruim por natureza, tá bem? Para Locke não era bem assim, tá certo? Para Locke era sim um ambiente de guerra, um ambiente de egoísmo, mas não necessariamente um ambiente em que todo mundo ia se matar. O único problema para Locke perdão, é que nesse ambiente de egoísmo, tá certo?
A pessoa ela pode ser levada pelas suas paixões, pelos seus interesses e acabar passando por cima de outras pessoas. Então, para evitar problemas, tá certo? Os riscos das paixões, como ele dizia, as pessoas visando segurança e tranquilidade, tá bem? Elas decidem abrir mão de sua liberdade e criar o Estado, tá bem? Vale lembrar, ó, estado de natureza para Hobbes é ruim, ok? As pessoas com medo de se matar criam um estado social. Locke, o estado de natureza não é tão ruim, tá bem? Mas para evitar problemas que podem vir a acontecer, criam o Estado. Criam o Estado social por meio do contrato social, ok? Aqui é uma coisa interessante, pessoal. Para Locke, o que é que faz com que um Estado ele seja legítimo? Tá bem? O pacto, o contrato social. Isso é bem similar a Hobbes. Mas vocês recordam que eu disse para vocês que os contratualistas, apesar de defender essa ideia de contrato social, que é o que mantém a sociedade unida, eles vão pensar com algumas coisinhas diferentes, não foi? Por isso que você já nota alguma diferença em Locke. Aqui uma coisa interessante, pessoal. Locke, tá bem? Ele vai acabar dando um pouco mais... se você for analisar, tá certo? Ele vai se voltar bastante para a ideia de cidadão e de indivíduos, tá certo? Dentro dessas sociedades. Entretanto, assim, pessoal, ele vai elaborar também uma profunda distinção entre público e privado, tá bem? Sobretudo com relação à lei, por exemplo. A lei que você tem que seguir em público e as leis que você segue dentro da sua casa. Ele vai trabalhar bastante isso também. E nesse aspecto é interessante você pensar o seguinte, tá bem? Que ele vai ter uma concepção liberal e parlamentar do poder. Como assim, tá certo? Para ele, para John Locke, prestando atenção, o poder legislativo, tá certo? Aquele que cria as leis, é o poder supremo, tá bem? Outra coisa que você tem que pensar sobre Locke também é que, para ele, tudo é propriedade. Tua vida, teu corpo também é uma propriedade. Então, nesse caso, mesmo a pessoa que aparentemente não tem nada, ela tem alguma coisa. Ela tem sua própria vida e seu próprio corpo. Então, quando o Estado ele briga pelo direito à propriedade, ele está também brigando pelo direito ao indivíduo, que o indivíduo tem de viver e mandar no seu próprio corpo. Agora vem um detalhezinho. A concepção de liberdade de Locke, tá certo? Ela não é ampla e restrita. Na verdade, pessoal, esse liberalismo que você percebe em Locke é um liberalismo elitista, tá bem? Em que você vai ter a ideia de cidadão mesclado à riqueza, ou seja, quem é rico pode sim votar e ser votado, ou seja, o direito à plena cidadania, tá certo? Essa concepção de igualdade que você vai perceber em Locke é uma igualdade mais formal, ou seja, na lei, tá bem? Não é uma coisa prática não, tá bem? Agora a gente vai para um outro teórico chamado Montesquieu, Barão de Montesquieu, tá bem? Charles Louis de Secondet. Esse é o nome do cara, tá bem? Só que ele tinha o título de Barão de Montesquieu. É interessante, pessoal, quando você olha as obras de Montesquieu, sobretudo o Espírito das Leis, tá certo? Montesquieu ele vai ser a favor de uma divisão do poder, tá certo? E esse pensamento de Montesquieu vai acabar alimentando as ideias constitucionalistas, tá certo? Que a gente segue bastante hoje, que o cara ele só tem autoridade porque ele tá lá e essa autoridade foi garantida pela lei, não é só porque ele quer não, tá certo? Tem autoridade, ele tem autoridade porque a lei diz. Montesquieu, pessoal, ele vai ser responsável pela teoria da separação dos poderes que a gente segue até hoje, tá bem? Poder executivo, legislativo e judiciário. Mas por que Montesquieu vai defender isso? Primeiro porque, segundo ele, o ser humano pense no cabinha ruim. O ser humano é um caba ruim. Então, se ele é uma pessoa ruim, não tem como você dar total poder para ele. Ok? Você tem que dar tipo um poder fracionado. E ao você dividir um poder em vários, tá certo? Um vai servir de freio para o outro. Pois como ele mesmo dizia, tá certo? Que só o poder freia o poder. Por isso que cada um desses entes, tá certo? Executivo, legislativo e judiciário,
eles têm que ser autônomos e constituídos de pessoas diferentes. Por quê? Para manter um princípio de equilíbrio. Porque já imaginou, se a mesma pessoa pudesse participar do executivo, legislativo e judiciário, ela ia ter poder concentrado, não é? Então, repetindo, por que Montesquieu vai defender a teoria de dividir os poderes? Primeiro porque ele acreditava que colocar todo o poder na mão de uma pessoa só era besteira, era tolice, era burrice até. E outro, a ideia da divisão dos poderes garantindo a cada um autonomia, tá certo? E ser constituído por pessoas diferentes, servia para quê? Para que um poder servisse de freio para o outro, caso fosse necessário, tá bem? Agora nós vamos na página 272, onde nós vamos falar de Rousseau e a ideia de soberania inalienável. Pessoal, tá bem pertinho mesmo, tá certo? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Rousseau, ele vai ser contratualista também. Ele vai defender essa ideia de estado de natureza, estado social, contrato social. Entretanto, ele vai ter uns pensamentos um pouquinho diferentes. E basicamente, essa diferença você vai notar na visão que ele tem sobre o estado de natureza e na questão da participação popular. Hobbes não fala tanto desse negócio de participação popular. Locke, você percebe a participação popular concentrada daquelas pessoas que têm riqueza. Rousseau, ele vai ser mais democrático, bora dizer assim falando. O estado de natureza para Rousseau, pessoal, ele via de uma maneira otimista. Não era uma coisa ruim, como Hobbes falava, tá certo? Onde as pessoas iam se matar. E também não era um período baseado no egoísmo, segundo Locke. Ok? Quer dizer o seguinte, o estado de natureza era um período bom. Tá certo? Era um homem hipotético, segundo na teoria de Rousseau, em que as pessoas viviam tranquilamente, tá certo? Não existia desigualdade. Esse homem hipotético de Rousseau é chamado de bom selvagem, tá certo? Que é o ser humano que vive de uma maneira justa, bondosa, tá certo? Igualitária. Aí você vai me perguntar, poxa, mas se o estado de natureza era tão bom, por que se criou o estado social? Nos outros teóricos não disseram que o estado social foi criado para controlar o estado de natureza? Pois bem, para Rousseau, o problema aconteceu o seguinte, quando em um momento da história, tá certo? Surge a propriedade privada. Surge um momento em que alguém diz que esse pedaço de terra é meu. A partir do momento que surge essa situação, surge a desigualdade. E com o surgimento da desigualdade, surge o desequilíbrio, surge a violência e assim por diante. Devido ao surgimento dessa situação, aí sim eu tenho a necessidade do Estado social, que segundo Rousseau, nós podemos dizer que era um mal necessário. Não era bom, mas era a única coisa que podia ser feita para tentar consertar as coisas. Segundo Rousseau, tá certo? Ele vai trabalhar a ideia de contrato social também, já que ele é um contratualista. E ele vai dizer o seguinte, que para ser legítimo o contrato social tem que ser necessariamente unânime, ou seja, todo mundo dentro da sociedade, tá certo, tem que querer esse contrato, tá bem? E aí vem uma coisa interessante da obra de Rousseau, pessoal, é que ele vai trabalhar também o conceito de soberania inalienável. E ele vai trabalhar também a ideia de liberdade. Vocês recordam que eu falei para vocês que para Hobbes, tá certo? Eu já havia comentado que a ideia de liberdade estava ligado justamente à questão de você seguir o contrato social, ok? Também falei antes que para Locke a ideia de liberdade também está ligada a isso, tá certo? Só que, entretanto, valendo salientar que a concepção de liberdade para Locke não é tão democrática, porque a liberdade vai estar ligada muito à riqueza, tá certo? O alcance está ligado muito à riqueza. Ou seja, vai ter mais liberdade quem é mais rico, né? Já no caso, por exemplo, Rousseau, ele vai tratar o seguinte, tá certo? Olha uma frase dele para servir de início para a discussão. Ele vai dizer o seguinte, que a obediência à lei que se estatue a si mesma é liberdade. Repetindo, a obediência à lei que se estatue a si mesma é liberdade. O que ele quer dizer com isso? Simples. Que quando
as pessoas, tá bem? Criam um contrato social, tá certo? E dão poder àquele Estado para controlar elas, as pessoas não perdem soberania e não perdem liberdade. Valendo lembrar que, para Hobbes, as pessoas abrem mão de parte de sua liberdade. Situação essa que é repetida por Locke, né? Que você abre a mão de sua total liberdade. Mas para Rousseau, não. Por quê? Você não abre mão de sua liberdade quando você é, entre aspas, obrigado a seguir as leis. Olha a lógica dele. Você vive em sociedade, não vive? Vive. Essas leis foram criadas por quem? Pela sociedade. Então, você está sendo obrigado a seguir uma lei que você mesmo criou. Então, como é que não é liberdade isso? Vocês estão entendendo? Você é livre porque você segue as leis, você é obrigado a seguir as leis, mas são as leis que você mesmo criou como sociedade. Entenderam a lógica dele? Então, olha só, repetindo, a obediência à lei, que se estatue a si mesmo, é a liberdade. O ser humano é livre quando ele é obrigado a seguir a lei, porque essa lei é fruto da vontade da sociedade que o ser humano faz parte. Tá bem? Aí é curioso, por quê? Porque tem aí a ideia de soberania inalienável. Como assim? O ser humano não perde a sua soberania, o indivíduo não perde a sua soberania, ou seja, o seu poder, tá certo? Quando se institui o contrato social e quando se cria o Estado. Por que ele não perde? Por um motivo bem simples, tá certo? Porque o legislar, o criar as leis, é fruto da sociedade. Sociedade essa formada e criada pelo próprio ser humano. Então, se o ser humano ele é forçado a seguir aquela lei, ele está sendo forçado a criar uma lei que ele mesmo criou. Ou seja, sua soberania é mantida. Tá bem? E aí vem outro detalhezinho, que aí é bem curioso também com relação a Rousseau. Quando as pessoas criam o Estado não é melhor nem pior que a sociedade. Vocês estão entendendo? Eles trabalham juntos. Esse é um pensamento bem interessante de Rousseau. Rousseau também ele vai trabalhar, pessoal, tá certo? Ele vai dizer que existe, dentro da comunidade também, dentro da sociedade, ele vai dizer que existe dois tipos de participação, que é bom vocês entenderem. Dentro dessa ideia de soberania inalienável, soberania popular, que é justamente a participação das pessoas no ato de legislar, de criar leis. Ele vai dizer que existem dois tipos de participação, ok? Primeiro é a participação ativa, que é quando o povo é soberano, o povo é cidadão, o povo cria as leis. E o outro tipo de participação é a participação passiva, onde a pessoa ele é obrigada a seguir as leis. Então, se você for analisar sobre essa ótica, tá certo? Ao mesmo tempo, o indivíduo é cidadão e súdito, ativo e passivo, porque ao mesmo tempo ele cria leis e ao mesmo tempo ele é obrigado a seguir essas leis, tá certo? Na página 273, nós temos dois conceitos fundamentais na obra de Rousseau que vocês têm que aprender. A ideia de pessoa privada e a ideia de pessoa pública. A ideia de pessoa privada, pessoal, está ligada à ideia de indivíduo. Já a ideia de pessoa pública está ligada à ideia de cidadão, quanto um ser que faz parte de uma sociedade. Deixar mais simples para vocês. A pessoa privada está ligada à vontade individual, aos interesses egoístas, a você pensar só em você. A pessoa pública, tá certo? É ainda uma pessoa, é um indivíduo, mas que, prestando atenção, ele vai pensar não mais só em si, mas ele vai pensar em um bem comum, ele vai pensar em toda a sociedade. Deu para entender? A pessoa privada é quando você vai defender seus próprios interesses particulares. A pessoa pública é quando você vai defender os interesses coletivos. E aqui vem uma coisa interessante. Segundo Rousseau, quando você soma uma decisão, ok, que é baseada em benefícios individuais, nós temos a vontade de todos, ou da maioria. Tá certo? Entretanto, quando, tá certo, participando de um corpo coletivo,
todas as pessoas públicas juntam seus interesses, nós temos os chamados interesses comuns ou vontade geral. Não confundam vontade de todos com vontade geral. Vontade de todos é meramente a junção, a somatória de interesses particulares. Já, tá certo? A vontade geral é a somatória de interesses coletivos. Ficou confuso, não foi? Vou dar um exemplo. Imagina que todas as pessoas, a maioria pelo menos, tá certo? Das pessoas de uma cidade votam num candidato a prefeito não porque pensa no bem da sociedade, não porque pensa que esse prefeito vai fazer o bem para a cidade. Aquelas pessoas votaram naquele prefeito porque um filho vai ser contratado, um tio vai ser contratado, interesses particulares, entendeu? Aquele prefeito foi eleito não pela vontade geral, ele foi eleito pela vontade da maioria. Vocês estão entendendo? Agora vai ao contrário. Imagina que um determinado candidato tem um conjunto de propostas muito legal e eu digo, rapaz, esse cara aí não vai me dar emprego, mas essa proposta dele vai beneficiar a cidade toda. Então eu voto nele. Vocês estão entendendo a diferença de pessoa privada para pessoa pública? Beleza. Valendo lembrar, gente, que essa visão mais popular e democrática de Rousseau vai fazer com que ele acabe, ou seja, menos, não era elitista como Locke, tá certo? Ele vai ultrapassar isso, vai acabar fazendo com que Rousseau ele caia nas graças de muitos teóricos futuros, tá bem? Como Marx e assim por diante. Olha só, agora nós vamos trabalhar a ideia de liberalismo, conceito de liberalismo e os aspectos de liberalismo. Tá bem? Olha só, quando a gente fala de política, porque assim, quando a gente fala de liberal, tá bom? Nós podemos falar de que é uma pessoa tolerante, generosa. Nós podemos também falar de trabalhador liberal, ou seja, que é aquele cara que trabalha para si mesmo. Ou, no aspecto político aqui que a gente está falando, o liberal, tá certo? É um conjunto de ideias. Também no aspecto filosófico, é um conjunto de ideias éticas, políticas, econômicas, que era defendido por um grupo em particular, a burguesia. Tá bem? Nesse aspecto, é bom a gente entender também os aspectos do liberalismo, que nós vamos ter, tá certo? Aí na página de vocês, na página 73, nós vamos ter o liberalismo político, o liberalismo ético e o liberalismo econômico, tá bom? Pessoal, o liberalismo político vai decorrer necessariamente do confronto entre os interesses da burguesia e os interesses dos nobres do antigo regime, tá certo? Do absolutismo, tá bem? Onde você vai ter uma limitação do poder central e uma separação, tá bem? Da religião da política, ok? Resumindo, o liberalismo político, tá certo? É uma corrente, é uma teoria de pensamento que vai se constituída contra as bases do absolutismo real, buscando para isso formas de legitimar e limitar o poder do governante. Nós vamos ter também o liberalismo ético, tá certo? O liberalismo ético está ligado a uma coisinha que nós chamamos de Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? É um Estado em que tudo se faz ou se deixa de fazer se baseando na lei. É um Estado onde o governante não faz o que quer, ele faz o que a lei diz que ele pode fazer. Tá bem? Nós temos também, pessoal, nesse liberalismo ético, as concepções de liberdade individual, tá certo? Como as liberdades de pensamento, expressão e a liberdade de religião. Por fim, nós temos também a concepção de liberalismo econômico, que assim como o liberalismo político, vai se configurar como um embate, combater de frente contra o antigo regime, tá certo? Enquanto o liberalismo político vai buscar uma limitação do poder do rei, do governante, o liberalismo econômico, você vai ter o quê? A oposição à intervenção do poder do rei nos negócios, tá certo? Tá ligado a esse liberalismo econômico a concepção de livre iniciativa, livre competição, livre concorrência e assim por diante, tá certo? Também pertinho, página 274, liberalismo inglês. Pessoal,
A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. É o berço da formatação e estruturação do capitalismo. Você vai ter conjunto de transformações que não se limitaram só às revoluções tecnológicas, com o surgimento de maquinário e o aumento da produção. Você vai ter uma alteração política, uma alteração social também, resultando em uma profunda divisão social, onde os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nesse aspecto, pessoal, nós vamos ter um conjunto de discussões a respeito de uma reforma social entre os liberais, tá certo? E de revolução entre os socialistas, justamente para lidar com esse conjunto de transformações, de exploração do pobre, mudança social e assim por diante, tá bem? Nesse contexto vai surgir uma chamada teoria utilitária, teoria do utilitarismo, que vai ser utilizada na economia, na política e na sociedade, mas é uma teoria ética, ok? Como assim? Que se pauta logo no início, não na ação, tá certo? Se você for pensar na ética como filosofia moral, né, não se preocupa com a ação em si, sim no porquê da ação, a reflexão sobre a ação. Nesse aspecto, o utilitarismo, pessoal, ele vai pensar a ética de uma forma prática. Eu sei que eu posso, para algumas pessoas, ter parecido meio controverso. Mas olha só, prestando atenção. Ele vai pegar a ética, que até então lidava apenas com a reflexão sobre a moral, e vai pensar essa ética, a partir de agora, na prática. Tá certo? E vai ser, pessoal, uma corrente de pensamento moralista, ok? Na ideia de moral, das regras da sociedade, tá certo? Mas que se baseia nas consequências dessa moral. Resumindo, o liberalismo ele vai pensar o seguinte, ele não vai se importar com a ação. É uma corrente de pensamento que leva em conta a intenção sobre o fato e a consequência desse fato. Eu não me preocupo com o fato em si. Pode parecer confuso? Pode. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que para fazer o bem para a sociedade eu tenho que matar 150 pessoas. Você vai pensar que tem que matar essas pessoas. Eu preciso matar elas. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou trazer muitos benefícios e a minha sociedade vai viver em paz por 200 anos. Eu não estou me preocupando aqui, eu não estou pensando nas pessoas que eu vou ter que matar. Eu estou me preocupando só na intenção, tá certo? E na consequência. Entendeu? Basicamente, o utilitarismo vai se resumir a isso. Quer dizer o seguinte, ó. A máxima do utilitarismo, pessoal, é agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar possível. E como é que isso é feito? Através de uma coisa chamada de cálculo utilitário, tá bem? O agente moral, ele vai ver o que ele quer fazer, como ele vai fazer e as consequências daquilo que ele vai fazer. Isso é chamado de cálculo utilitário. E nesse aspecto, tá certo? Ele vai saber se a moral é boa ou ruim de acordo com os frutos dessa moral, de acordo com a ação. Por exemplo, eu posso muito bem dizer que matar uma mulher grávida agora é ruim, não é? Mas pensa, vou fazer para vocês uma pegadinha que o pessoal de história gosta bastante. Se você tivesse o poder de voltar e matar Hitler na barriga da mãe dele, você faria isso? Moralmente era inaceitável matar uma mulher grávida. Mas se você for pensar a longo prazo, né? Se Hitler não tivesse nascido, será que a gente teria tido a Segunda Guerra? Será que a gente teria tido aquela caçada aos judeus? Será que tinha tido tudo isso? Vocês estão entendendo? Era com esse tipo de coisa que o utilitarismo lidava. Não se preocupava com a ação, mas sim com a intenção e com a consequência. Ou seja, uma moral era boa ou ruim de acordo com o resultado da ação. Tá bem? E nesse aspecto é interessante que você vai ter, por exemplo, os teóricos que vão criar o utilitarismo, como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, pessoal, eles vão trabalhar isso de maneira bem interessante dentro do contexto da Revolução Industrial, onde se não levava em conta o que o trabalhador pensava ou queria. Já com o utilitarismo você vai pensar o quê? Ele vai pensar na questão de dar mais direito aos trabalhadores, coparticipação nos lucros, participação na
política, dá direito a grupos minoritários, como por exemplo as próprias mulheres. Se você for analisar para a época, era uma mudança muito grande. Mas por quê? Porque a ideia do utilitarismo, moralmente falando, era dar a maior quantidade de bem-estar possível e a menor quantidade de sofrimento. O problema é que, tá certo? Ele vai acabar resultando em um incontável número de controvérsias. Por quê? Presta atenção. Eu busco bem-estar, beleza. Eu tenho que pensar em dar prazer pro povo e não sofrimento. Aí vem a pergunta, que prazer é esse? Porque para uns pode ser prazer, para outros não. Para uns pode ser sofrimento, para outros não. Como é que eu vou chegar a esse consenso? Tá entendendo? Como é que eu vou conciliar os interesses coletivos com os interesses pessoais? Isso era o tipo de coisas que eles lidaram e acabar fazendo com que eles entrassem em controvérsia, tá certo? Perguntar qual é a principal controvérsia do utilitarismo é se busca o bem maior. Mas que bem maior é esse? Se busca o prazer, aumento do prazer e diminuição da dor. Mas que prazer é esse? Porque o que é prazer para um pode ser dor para outro, né? Agora, nessa mesma página, no lado B, nós temos liberalismo francês. Tá certo? Seguinte, nós temos aqui, pessoal, uma seguinte situação. Vocês têm que entender o seguinte. Os liberais conservadores, sabem, eles vão temer, é óbvio, essa questão de igualdade, democracia, liberdade e tirania. Por quê? Eles temem o seguinte. Vou dar uma coisa bem simples para vocês, uma explicação bem simples. Quem garante que a maioria está certa? Pode muito bem a maioria estar errada. Vou imaginar, por exemplo, um candidato. Ele é ruim, péssimo, mas a maioria vota nele. Foi legal, foi que a maioria votou, o cara vai governar. Mas aquela maioria está certa? Vocês estão entendendo? Então eles temiam o que eles mesmos deram o nome de tirania da maioria. Quer dizer, a gente vai fazer uma coisa não porque é certo ou errado, mas porque a maioria escolheu. Tá certo? Eles ficavam nessa discussão, porque será que todo mundo está pronto para participar da política? Será que todo mundo está pronto para ser igual mesmo? Por exemplo, você é um cara consciente, tá certo? De seus deveres como cidadão, participa bem direitinho da vida política, analisa quem vai votar, quem não vai votar. Então, você está em pé de igualdade com aquela pessoa que vota só porque vendeu o voto. E é esse tipo de situação que Tocqueville, tá certo, questionava, tá bem? Ele dizia o seguinte, que a implantação da democracia era inevitável, mas ele temia, tá certo, o desafio que era conciliar a liberdade com a igualdade. Verdade que futuramente alguns teóricos vão dizer que ele olhava dessa forma para a democracia de uma forma preconceituosa, tá certo? Baseando-se em uma vida aristocrática, tá certo? Que ele era um cara aristocrático, tá certo? Então, é a mesma coisa de você ter um rei, ok? Analisando a democracia. É óbvio que ele vai analisar não tão bem analisado assim. Estamos terminando, tá bem? Nós vamos agora para um carinha chamado Hegel, tá certo? Seguinte, aqui eu gostaria que vocês anotassem, pessoal, não tem aqui no livro que eu acabei me esquecendo, uma coisinha chamada de dialética de Hegel, tá certo? Ou dialética hegeliana, tá bom? A dialética de Hegeliana, pessoal, vocês anotem aí. O nome da dialética de Hegel é síntese dos opostos, ok? Repetindo, síntese dos opostos é o nome da dialética de Hegel, tá certo? Da dialética hegeliana. Essa síntese dos opostos, pessoal, é um movimento racional que transpõe uma contradição. Repetindo, é um movimento racional que transpõe uma contradição. Você pode escrever no livro ou no caderno assim, tese versus antitese igual síntese. Tá bem? Você pausa aí, volta e anota. Tese, pessoal, é uma ideia. Ok? Antítese ou antitese é uma ideia contra. Tá certo? E o que é síntese? Síntese é basicamente o fruto do confronto entre tese e antitese. Eu faço aqui um mesclado, uma junção.
ok? Vou dar um exemplo. Tese. Sou contra a pena de morte. Antitese. Eu sou a favor. Síntese. Alguns crimes têm que ter pena de morte, outros não. Vocês estão entendendo? Tese é uma ideia, antitese é uma ideia contra. Síntese é quando eu tenho um embate, um conflito entre essas duas ideias e eu chego a um consenso. Tá bem? Seguinte, pessoal. Só que uma coisa que você tem que guardar é o seguinte, que para Hegel, essa síntese dos opostos, tá certo? Esse movimento nacional que transpõe as contradições, não é simplesmente uma metodologia. Ele analisa isso como uma concepção histórica. Segundo Hegel, é justamente esse jogo de tese, antitese e síntese que gera a sociedade, tá certo? É esse jogo de conflitos e a procura pelo equilíbrio desses conflitos que faz com que a sociedade evolua, se desenvolva, tá certo? Uma coisa interessante, Hegel, pessoal, ele é contra a ideia do contratualismo, tá certo? Pelo menos o contratualismo existente antes deles. Por quê? Prestando atenção, tá certo? Segundo Hegel, as pessoas não criam o Estado, ok? As pessoas não criam. Não há como pensar um indivíduo em estado de natureza, por um motivo bem simples. Para Hegel, o ser humano ele é naturalmente social, tá certo? Enquanto você vai ter Hobbes, Locke, Rousseau comentando que o convívio social é uma adequação para que o ser humano possa sobreviver, ou seja, o ser humano ele é por natureza natural, Hegel vai dizer que o ser humano por natureza ele é social, tá certo? De uma maneira bem simples, é isso. E se você for pensar, tá certo? De acordo com essa concepção hegeliana, o Estado, na verdade, ele é uma totalidade de interesses contraditórios, ok? Ou seja, o Estado e a sociedade é a síntese dos contraditórios. Porque na verdade síntese é isso, né? Tese e antitese. Por exemplo, se você olhar no livro aí, vai comentar, ó, família, na página 275. Família é a síntese dos interesses contraditórios de seus membros. O que é conviver em família? Um grupo quer uma coisa, outro grupo quer outra coisa, pelo menos na teoria conversa e chega a um consenso. Isso é família. Sociedade civil, tá certo? Sociedade civil, pessoal, valendo lembrar que é o que Hegel comenta, tá certo? Ele é o primeiro a utilizar essa expressão. É a síntese dos contrários dentro da sociedade, ok? Você tem um grupo que quer uma coisa dentro da sociedade, você tem um grupo que quer outra coisa. Então, a vida em sociedade é a síntese desses contrários, tá bem? E o que é o Estado? O Estado, de uma maneira bem simples, é a síntese entre o público e o privado, ou seja, o conflito entre os interesses públicos e os interesses privados, tá bem? Pessoal, eu sei que ficou meio grandinho, mas de uma maneira geral é isso. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem perguntas pelo WhatsApp do PV, por favor, tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau.